E aí galera, como é que vocês estão? Acredito que ótimos, espero que sim, que Deus siga protegendo, abençoando e orientando a cada um de vocês. Hoje no vídeo a gente vai conversar sobre o jogo do Ceará contra o Juventude e que pode marcar a estreia do atacante Lelê. Ele se sente pronto a jogar, ele pode jogar como centroavante, mas pode jogar como atacante de lado, ele se sente bem e disse que durante a semana o Condé o colocou para treinar em várias funções. Nesse jogo, o técnico Léo Condé não terá o Fernandinho. O atacante vai passar por uma cirurgia, todo mundo sabe, deve ter visto os outros vídeos da gente. Problema no ombro, ele caiu por sobre o ombro no jogo contra o Grêmio, teve uma luxação, vai passar por cirurgia, 2 a 3 meses fora, só volta depois do Mundial de Clubes da FIFA. E para essa partida o Ceará precisa colocar em prática o que aprendeu no primeiro jogo. Aprendeu da pior forma possível, vencia por 2 a 0 o Red Bull Bragantino, empatou o jogo em 2 a 2. Então precisa um pouquinho desse aprendizado para utilizar nesse segundo jogo fora de casa no Brasileirão, nessa terceira rodada do Ceará no Campeonato Brasileiro. Estava tentando lembrar aqui, terceira. O Ceará empatou com o Red Bull Bragantino, 2 a 2, venceu o Grêmio em casa, 2 a 0, e joga de novo fora, agora contra o Juventude em Caxias do Sul. É tempo para você, amigo e amiga, deixar o seu like, já sabe o que é que a gente vai conversar no vídeo, então o seu like é muito importante. Deixe o seu like, acompanhe a gente com o seu gostei, com o seu legalzinho, com o seu ok, dando toda a condição de que a plataforma entenda que muitas pessoas, assim como você, gostam dos nossos vídeos. Eu agradeço demais. E também está na hora de você ser inscrito no canal. Você ainda não inscreveu no canal? Olha, arranjei um novo método. Muita gente me perguntava, olha, como é que eu vou para a página principal do seu canal? Para algumas pessoas é simples, já sabem, né? Clica lá no logozinho do canal, vai para a página principal. Mas tem gente que não sabe. Então deixei na descrição do vídeo lá um link que é a página principal do nosso canal Repórter Danilo Queiroz. Então você clica nesse link e vai direto para essa página principal. Lá você vai achar inscreva-se, você clica em cima e aí muda para inscrito, você já está inscrito, aparece o sininho, você toca no sininho e quando pergunta sobre as notificações, você confirma com todas as notificações. Por quê? Isso aí não ajuda em nada o canal, nem ajuda em nada a plataforma, só ajuda você. É que quando tiver vídeo novo, como você colocou em todas as notificações, teve vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber o nosso vídeo, a ser avisado que tem vídeo novo no nosso canal. Então agradeço demais o seu like, a sua inscrição, não deixe de nos presentear com o seu like e ser um dos inscritos no nosso canal. O Ceará enfrenta o Juventude. A partida acontece neste sábado, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi. Já estive por lá, cobrindo jogos do Ceará. Nunca foi fácil, o Ceará nunca conseguiu vencer no Alfredo Jaconi. O Ceará precisa quebrar esse tabu o mais rápido possível, se possível, já nesse jogo, já nesse sábado, às 4 da tarde. O técnico Léo Condé já havia confirmado que para esse jogo poderia usar o Lelê. Lembrem-se, vocês que acompanham os nossos vídeos vão lembrar, o Léo Condé, depois da vitória do Ceará sobre o Grêmio, eu perguntei para ele por que o Lelê não vinha sendo utilizado, porque o Lelê já estava no clube há 2 semanas, e por que ele participava dos treinamentos, mas não dos jogos, e ele falou da treinabilidade, o jogador precisava treinar, precisava fazer alguns trabalhos para estar à disposição, e o Lelê confirmou tudo isso, confirmando também que agora já está à disposição. Assim como o professor Condé falou na coletiva dele, né? Quando eu cheguei aqui, voltei de lesão, né, há pouco tempo, e quando se iniciou né, as especulações, as negociações, eu segurei um pouco. Eu treinava sim, mas segurei um pouco, né, no Fluminense, e quando foi concretizada eu acho que eu estava um pouco parado, mas ao chegar aqui eles conversaram comigo
professor Condé, os preparadores físicos, a diretoria conversou comigo e eu entendi bem que eu precisava sim de mais ritmo, né? Treinar mais, uma boa preparação para que eu pudesse estrear bem. E eu não fui relacionado nos 2 primeiros jogos, né? Mas eu estava treinando bastante e agora eu estou bem melhor. E para esse jogo contra o Juventude, creio eu que vou ser relacionado, já estou bem melhor. E fica a critério do professor. Então, deu para perceber aí que o Lelê se sente à disposição. Se o Condé quiser contar com ele para essa partida, nenhum problema, o Lelê vai estar à disposição do técnico Léo Condé. O Lelê, sem falar exatamente que posições, contou durante a coletiva que foi utilizado em outros setores, que ele treinou como centroavante, mas também treinou em outras posições, e ele disse que isso o deixava feliz, porque o Condé realmente queria utilizá-lo. Ou seja, quem sabe, ele não pode jogar como um atacante de lado. Eu acho estranho ao trabalho do Léo Condé, que ele coloque direto o Lelê como atacante de lado na ausência do Fernandinho. Mas não é impossível. É meio difícil, não acho que seja a coisa mais simples de acontecer. De qualquer forma, Lelê está aí. É uma opção para o Pedro Raul, é uma opção para ser centroavante e é uma opção para o ataque também. Então, disponível, eu não tenho dúvidas de que o Lelê será uma boa opção para fazer a sua estreia neste sábado. É claro que, às vezes, o jogo pede alguns tipos de mudanças. Então, eu não sei se o Léo vai colocar o Lelê por isso. Mas, com 5 alterações a fazer, certamente o Lelê vai fazer a sua estreia diante da equipe do Juventude. Esse confronto contra o Juventude é o segundo do Ceará fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O primeiro, apesar do Ceará ter conquistado um ponto fora de casa, num confronto direto contra um adversário que a princípio se imagina que vai brigar para permanecer, assim como o Ceará, na Série A do Campeonato Brasileiro, apesar disso, por ter aberto 2-0 e tomado um gol lá no finalzinho do jogo, ficou aquele gosto amargo de um empate onde o Ceará poderia ter saído de campo com uma vitória logo na primeira partida dele de retorno à Série A do Brasileirão. E o Juventude é esse time que será o próximo adversário do Ceará e perde pouquíssimo quando joga em casa. É um time que é muito forte jogando em seus domínios. Esse ano, por exemplo, ainda não perdeu nenhuma partida no Alfredo Jaconi. Então, a preparação do Ceará é, sabendo de um Red Bull que era muito difícil, o Ceará foi lá e fez 2-0, mas sofreu um empate, e agora tendo pela frente um Juventude que também é muito difícil de ser batido em seus domínios. O zagueiro William Machado fala sobre o assunto. É sempre um desafio, né? A gente sabe já do histórico do Juventude lá também, né? Assim como a gente é forte aqui na capital. E eu creio que esses jogos são jogos em que o nível de concentração ele tem que estar o máximo possível, né? Porque de parte física, de parte tática, é tudo muito parecido, varia uma coisa ou outra, mas eu acredito que o máximo que a gente puder estar concentrado, né? Tá minimizando ali os erros, né? Não tá proporcionando, né, chances de gol para o nosso adversário, para que eles possam estar crescendo na partida. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Como eles estão jogando em casa, né, naturalmente, né, eles vão tentar se impor um pouco mais, eles vão tentar, né, agredir a gente um pouco mais, mas eu acredito que a gente fazendo um jogo equilibrado, né, também neutralizando a equipe deles na nossa fase defensiva e tendo a bola a gente conseguir agredir o nosso adversário, a confiança vai passando também para o nosso lado. Então eu acho que o caminho é esse, a gente poder fazer uma partida equilibrada defensivamente e ofensivamente e estar concentrado, atento ao detalhe que pode ser decisivo nesse tipo de jogo. O meu entendimento é que o Ceará tem que colocar em prática contra o Juventude o que ele aprendeu na partida contra o Bragantino. Aprendeu com erros e com acertos. Você pode estar se perguntando aí, acertos, Danilo? O time vencia por 2-0, tomou 2-2. Que tipo de acerto é esse que você viu? Eu vou contar para vocês os acertos que eu vi e, claro, a gente vai pontuar os erros que, claro, vocês viram também. Vamos pensar aqui nos acertos logo. Começou o jogo ligado, foi ou não foi? O Bragantino até tentou sufocar, mas o Ceará estava tão ligado no jogo
que buscou as jogadas de ataque. E foi assim que numa jogada com o Dieguinho, ele passa a bola para o Pedro Raul fazer o primeiro gol. Então, o Ceará precisa seguir com o que foi certo do último jogo. Jogar como um time ligado que ele foi, aproveitando as oportunidades, como aproveitou nos 2 gols em que abriu um placar de 2-0, e ser um time inteligente e rápido. Está jogando na casa do adversário, não há tempo a perder. Se você tem a chance do gol, você faz o gol. Então, isso o Ceará fez de correto, e isso ele precisa manter. Então tem que aprender com os acertos também. E os erros? Não recuar tanto. O Ceará tomou fez o 2-0, só tomou o 2-2 porque recuou demais. Mas esse recuo, informação do Condé, informação dos atletas, não foi proposital. O Red Bull foi para cima e o time do Ceará foi obrigado a recuar. Mas ele tem que aprender a não recuar tanto assim. Porque o recuo ele aconteceu e ele foi contínuo porque a equipe ficou dando chutão o tempo todo. A equipe não tinha uma saída de bola. Se ela sai com a bola e vai ao ataque, o Red Bull Bragantino também precisava recuar. Então o Ceará não fez isso. Então não recuar tanto, não dar tantos chutões, ter uma saída de contra-ataque, essa aí ajuda as outras duas. Se você tem uma saída de contra-ataque, você, apesar de recuado, é um time que pode agredir o seu adversário no contra-ataque, então o adversário não vai vir com tudo, vai ficar ligado. Lições dessa estreia que parece já terem sido trabalhadas. A gente não pode dizer se elas foram aprendidas, porque não houve um outro jogo fora de casa para se ter essa certeza. Contudo, diante do Grêmio, houve alguns momentos que o Grêmio também foi para cima, ele estava perdendo o jogo, precisava do empate, tem um time com uma qualidade técnica melhor que a do Ceará, mas o Ceará ali teve saída de bola, o Ceará não ficou tão preso na marcação, não ficou dando chutão o tempo todo, o Ceará sabia para quem tocar, os jogadores de meio vinham para fazer a tabela, e foi inclusive assim que achou o Ceará o segundo gol, quando foi uma saída de jogo, porque muito bem poderia ter saído ali de trás um chutão, uma bola para frente, aquela coisa, né, de bola para o mato, que é jogo de campeonato. Mas não foi assim. O Martínez achou o Matheus Araújo, e o Matheus Araújo, com um pouco de velocidade e muito de inteligência, esperou a hora certa para chutar de forma certeira para o gol do Thiago Volpe, que tinha ido para a área, achando que faria um gol no escanteio contra o Ceará. Acabou tomando o segundo gol, o Ceará fazendo o segundo sobre o Grêmio. Então, não dá chutão, com certeza, e a saída para o contra-ataque, ela faz muito diferença e faz com que o teu adversário não se sinta tão tranquilo para lançar na tua área atacantes, volantes, meias, zagueiros. E o Grêmio quis botar até goleiro. E olha o que foi que aconteceu. Então o Ceará precisa disso tudo. O zagueiro William Machado falou sobre isso, sobre o que deu errado e sobre esse aprendizado da partida contra o Red Bull Bragantino. Nosso segundo compromisso fora de casa. A gente sabe da dificuldade que é, tanto fora de casa como dentro de casa, jogar a Série A, né? As equipes são muito niveladas, né? A margem de erro ela é pouca. Eu acho que especificamente daquele jogo fica a lição para nós de que mesmo a gente, né, tendo saído à frente ou na condição, em qualquer condição do resultado, a gente tem que estar atento em todos os momentos, né? A gente tomou os gols no final do primeiro tempo e no final do segundo, então a gente sabe que não dá mais para acontecer esse tipo de coisa. Pode acontecer, mas a gente tem que prevenir o máximo possível, né? Porque num campeonato tão equilibrado como é a Série A, né, a qualquer momento o gol pode sair. A gente sabe que estamos enfrentando também equipes muito fortes, que dentro de casa, né, falando do Juventude, é uma equipe que faz um jogo muito impositivo, é uma equipe que tem por característica isso, né, fazer um jogo muito forte. Mas eu acredito que a gente tem que elevar nosso nível de competitividade para que a gente possa também ter a qualidade para poder ferir o nosso adversário quando a gente tem a bola também. Agora vamos pensar em que time deve ser o Ceará para enfrentar o Juventude. O Ceará tem como time base hoje, vejo se vocês concordam comigo, o Bruno no gol, a defesa com Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, o meio campo com Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni, a gente pode até inverter, Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni, e o ataque
com Galeano, Pedro Raul, e aí fica uma vaga. Era a vaga do Fernandinho, que vinha jogando muito bem contra o Grêmio. O Fernandinho não faz uma temporada linear, sempre bem, sempre regular, não. Teve partidas muito ruins e outras melhores. Contra o Grêmio ele vinha muito bem, entendendo a forma de quebrar linhas, tocando a bola e recebendo na frente, driblando o Igor, o coitado do Igor Serrote não conseguia parar o Fernandinho, até que uma subida com o próprio Igor Serrote, o Fernandinho cai por sobre o braço, acaba substituído. Mas o Fernandinho estava muito bem no jogo. E ouso dizer que aquela substituição, que foi obrigada, né, acabou sendo melhor para o Grêmio, claro, do que para a equipe do Ceará, que tinha um dos atacantes que estava fazendo o melhor trabalho naquela partida entre Ceará e Grêmio. O fato é que não teremos o Fernandinho nos próximos meses, nos próximos jogos, até o Mundial de Clubes da FIFA. Então, quem entraria no lugar deles? Há 3 peças para o setor. Já estou tirando o Galeano, que eu entendo que o Galeano é titular. E aí as outras 3 peças são o Ailon, o Martínez e o João Vitor. Acredito que o João Vitor talvez não seja o momento dele ser titular de cara. Como eu sempre digo, infelizmente não vejo os treinos. Os treinos podem mudar a nossa concepção sobre um atleta, sobre uma substituição, sobre o momento que vive um jogador, mas a gente só vê jogo. E pelos jogos, acho que não é momento do João Vitor ser esse atacante titular. Então, fica entre Martínez e Ailon. Talvez seja uma ideia impopular, mas acho que é a ideia do Condé de colocar o Ailon ali. Eu posso até abrir um outro parêntese, porque, mais uma vez, a gente não vê treino, não sabe como está, mas o Lelê também poderia ser uma opção para jogar naquele setor. Se bem que o Lelê há muito tempo sem jogar, talvez entrar para 90 minutos seria uma certeza de substituição e eu não sei, mas o Condé sabe, o departamento físico, a fisiologia, eles passam para ele quantos minutos o Lelê teria em alto nível. Então, se não tiver o Lelê, fica mesmo entre Martínez e Ailon. E a minha impressão, pelo que fez até aqui o treinador, é que o Ailon deve ser titular. E não dá também para a gente fazer uma ampla defesa do Martínez como titular. Martínez não fez nenhuma partida que a gente pudesse dizer, olha, ele está pedindo passagem, está pedindo posição no time, está pedindo para ser titular da equipe. Não, isso não aconteceu. Então, a tendência natural é que tenhamos um time com Bruno, Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, com Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni, com Galeano, Ailon e Pedro Raul, com um parêntesezinho ali no Ailon, porque pode ser o Martínez o titular. Não sei o que vocês pensam, mas vou saber, porque vou ler os comentários de vocês em relação a esse time, a esse jogo, a essa partida. O que vocês acham, como o Léo Condé deveria escalar o seu time para enfrentar essa equipe do Juventude. Uma coisa eu tenho como quase certeza, como eu falei para vocês há pouco, de que o Lelê deve fazer a sua estreia, a não ser aquelas necessidades de jogo que você vai substituindo por necessidade e acaba não podendo fazer as substituições que você gostaria. A não ser por isso, eu acredito que se o Lelê não começa o jogo, porque talvez a questão física não deixe, ele pode ser um dos atletas que vai fazer sua estreia, ser colocado durante essa partida contra o Juventude. O que aguarda o Ceará é um jogo muito difícil, uma partida onde certamente o adversário vai pressioná-lo, onde sua defesa, mas não só a defesa, laterais, zagueiros, volantes, o seu sistema defensivo, que começa lá na frente, começa nos atacantes, vai ser muito pressionado para fazer o trabalho muito bem feito, porque qualquer erro pode dar armas, oportunidades, possibilidades para o adversário. Será preciso ser um time inteligente, aprender com os erros que já teve. A gente detalhou aqui e pela informação do William Machado, eles parecem ter trabalhado isso para que esses erros não se constituam em problemas para essa próxima partida, e seria muito bom, mais uma vez, contra um adversário direto, naquela luta pelos 45 pontos, naquela luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará voltar pontuando para sua casa. Amigos e amigas, agradeço mais uma vez terem acompanhado aqui o nosso vídeo.
Agradeço vocês terem ficado até aqui. Agradeço você, amigo, você, amiga, que deixou o seu like. E se você não deixou ainda, está na hora de deixar o seu like. Vá lá, deixe o seu legalzinho, o seu gostei, o seu ok, como queira. O like é sempre muito importante para o nosso canal. Eu agradeço demais a sua colaboração. Não deixe de ser inscrito no nosso canal. O nosso canal está aqui buscando também a sua inscrição. Então vá lá na página principal e onde tem inscreva-se, coloque inscrito. Se você tem dificuldade de chegar na página principal, na descrição do vídeo abaixo tem lá o link da página principal. Você clica nesse link, vai para o nosso canal no YouTube, o canal Repórter Danilo Queiroz, e você vai ver inscreva-se. Se você clicar ali, vai mudar, vai virar um inscrito no canal. Todos os agradecimentos a você. E vai vir a opção de um sininho. Você clica no sininho, confirma todas as notificações. O que é que isso significa? Que quando tiver vídeo novo, você será notificado, será um dos primeiros a poder acompanhar os nossos vídeos aqui no nosso canal. E claro, se Deus quiser, sempre vai ter vídeo novo para você acompanhar com a gente, até porque essa é sempre a nossa promessa. Se Deus quiser, nós voltaremos com próximos vídeos. Que Deus abençoe e proteja a todos. Até os próximos vídeos. Até lá.